As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. Seguimos então o Liberdade de Opinião desta quarta-feira. Me perdi no tempo aqui achando que era a quinta, mas não, a gente tem de viver a quarta-feira primeiro. E hoje temos o comentarista Ricardo Baronovski aqui conosco no estúdio da CNN. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Elisa. Bom dia a toda a nossa audiência. Vamos lá então, começamos falando sobre a PEC dos precatórios. Tivemos o segundo turno, foi aprovada então na Câmara dos Deputados, foram 323 votos a favor e 172 contra a proposta. A PEC adia o pagamento daquelas dívidas judiciais do governo federal, os precatórios, e adia esses pagamentos para tentar criar um espaço no orçamento e ter de onde tirar verba, tirar dinheiro para pagar o Auxílio Brasil para os brasileiros. Ricardo, segundo turno então aprovadíssimo, e foi uma votação que, no fim das contas, diferentemente de muitas expectativas, não é de será que os partidos mais ligados à esquerda vão arredar o pé, não é, vão mudar as suas posições, será que haverá uma derrota? Mas não, foi uma vitória, inclusive com um número superior à vitória do primeiro turno. Perfeito, Elisa. Nós temos uma Constituição rígida. Para que a gente altere a Constituição, exige-se um quórum extremamente qualificado de 3/5 em 2 turnos nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados, em relação também ao Senado Federal. Para que essa emenda entre efetivamente na vida da população, é necessário agora que o Senado Federal aprove por 3/5. Trocando aqui em termos mais práticos, são necessários que 49 senadores dos 81 aprovem em 2 turnos. E o que a gente vê, até o Rodrigo Pacheco já trouxe isso à baila, existe uma intenção de que isso seja o mais rápido possível. Então, se fortalece a medida e realmente, ao que tudo indica, o Auxílio Brasil hoje é uma realidade. Cabe até fazer uma análise aqui rápida em relação ao Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, ele substitui, ele moderniza o Bolsa Família. Não só aumenta a renda, elevando a 17 milhões de brasileiros da linha da miséria para a linha da pobreza, essa é a intenção, né? Mas, sobretudo, salvaguarda 17 milhões de brasileiros que vieram bastante agravados pós-pandemia, né? Isso não precisa de dado nenhum. Basta dar uma volta aqui no centro de São Paulo 2 anos atrás, 2 anos depois, que você vai perceber que a situação realmente está muito difícil. E juridicamente, esse Auxílio Brasil, ele é o espírito da nossa Constituição. A nossa Constituição, inspirada até na Constituição Portuguesa de 76, ela traz no artigo 3º os objetivos fundamentais. Dentre esses objetivos fundamentais do artigo 3º, o inciso 1 diz: construir uma sociedade livre, justa e solidária. O inciso 3º traz para a gente também erradicar a pobreza e a marginalização. Então, tirar as pessoas da miséria, subir aqui no caso para a linha da pobreza. Ainda não é uma renda suficiente sob o ponto de vista econômico, mas agrada, melhora, moderniza o Bolsa Família. Então, em relação ao mérito, a gente vê muita discussão, né? Se é contra o Auxílio Brasil ou se é a favor do Auxílio Brasil. Na verdade, é uma medida necessária. Vai ao encontro dos tratados internacionais, dos direitos humanos, vai ao encontro de salvaguardar essas pessoas que estão tão abaladas pós-pandemia. Agora realmente vem a crise econômica. Perfeito? Então, do ponto de vista do mérito, do que ela traz, é extremamente benéfico. Agora, a polêmica que se coloca aí, Elisa, então esse que é o ponto que a gente analisa, é a forma como é aprovada. E eu sempre disse, o cobertor está curto. Puxo de um lado, descubro de outro, né? Tá faltando um cobertor maior. Então, quando eu implemento essa medida, essa ação afirmativa para salvaguardar da miséria esses 17 milhões, eu tiro lá da PEC dos precatórios. Essa é a polêmica que se instaura aí. Realmente, a oposição não vai dar muita trégua também no Senado Federal. A gente tem uma força do MDB nessa aprovação, mas ao que tudo indica, ela caminha com bastante força política para ser aprovada e esse auxílio ser implementado em 2022. Pois é, e depois de passar então pela Câmara dos Deputados, a PEC segue para votação no Senado e o rito é igual ao dos deputados, tem de passar por 2 turnos. Os destaques são sugestões dos deputados para mudanças no texto base. Você avalia que essas mudanças que foram sugeridas serão bem recebidas ou é possível que a gente veja uma tremenda de uma modificação por meio da voz dos senadores?
Em relação aos destaques, tudo é possível agora e a polêmica se encontra aí. Até esse destaque proposto pelo Partido Novo, né, não teve essa força para ser impulsionado. E trago até mais uma polêmica, viu, Elisa, emendando aí em relação aos destaques, à aprovação. Eu acompanho sempre a nossa audiência, costumo dizer que quem premia ou castiga o jornalista, o comentarista, é a opinião pública, né? Está na convenção de Chapultepec. Então é sempre importante ficar de olho, ficar atento aí. E algumas pessoas trouxeram, ora, se eu aprovo essa emenda constitucional, seja com destaque, sem destaque, como é que eu posso dizer que isso é inconstitucional? Então aqui eu reitero, existe a possibilidade ainda dessa medida ser judicializada posteriormente no Supremo Tribunal Federal e se tornar inconstitucional. Aí é uma petição de princípio, né? Como pode uma emenda constitucional se tornar inconstitucional? Sim, é possível. Hoje o STF tem uma posição pacífica que no controle de constitucionalidade eu posso ter como objeto uma emenda constitucional que viola o processo legislativo, não estou dizendo que é o caso, mas existe essa polêmica, então aqui os destaques têm que observar o processo legislativo e se ela afrontar as cláusulas pétreas. Então é a polêmica de uma norma constitucional inconstitucional e quer saber quem vai dar a última palavra? Pode ser que seja o Supremo Tribunal Federal. São as cenas do próximo capítulo. Vamos então já trazer esse personagem chamado STF aqui para o assunto, porque o Supremo formou maioria para acabar com as chamadas emendas de relator ou orçamento secreto, que basicamente é o dinheiro distribuído a deputados e que poderia abrir caminho para conseguir votos para a PEC. A suspensão será até que o plenário do Supremo analise o quão constitucional são as emendas de relator, o que ainda não tem data para acontecer, não é? Então a gente fica na expectativa de saber em qual momento isso será discutido. E a pergunta que eu lhe faço, Ricardo, é até que ponto essa decisão do STF pode ter colaborado para qualquer que seja o resultado da PEC, nesse caso foi positivo. De que maneira pode ter alterado um pouco o caminho dessa proposta? Bastante interessante esse tema, Elisa. Vi também certos comentários dizendo, mas isso é o poder regimental, isso, na verdade, está na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vi também comentários dizendo, mas sempre foi assim. Na verdade, o que a gente tem que pontuar, Elisa, e é o que o STF fez por maioria, né, 6 ministros a 1, lembrando que a casa é composta de 11 ministros, então a gente já alcançou a maioria absoluta, que é o próximo número inteiro depois da metade, já tem a maioria em relação à transparência das emendas do relator, que existe um princípio no direito constitucional chamado supremacia da Constituição. Vocês lembram lá? 1º de janeiro, quando o presidente toma posse, quando o Congresso é empossado depois em fevereiro, eles prometem cumprir a Constituição. Na verdade, além dos anseios do povo, da soberania popular, a gente faz um compromisso, seja quem for que esteja ocupando como agente público, agente político, é cumprir a Constituição. A Constituição é suprema, ela não se curva a poder regimental, ela não se curva à tradição jurídica, ainda que se tenha feito isso durante muito tempo, ela realmente tem que ser respeitada, ela goza de uma hierarquia máxima, como se fosse uma pirâmide, ela ocupa o topo dessa pirâmide. Então existe uma supremacia da Constituição. Ora, fundamentos não faltam, né? Eu assisti há pouco tempo, ontem eu assisti ao Lenny Streck aqui na CNN, hoje assisti também a um professor de Direito Constitucional aqui 30 minutos antes comentando da diferença entre judicialização da política pública e ativismo judicial. Na verdade, aqui se trata de uma correção e não de uma posição ativista, criativa, de interferência no outro poder. Fundamentos não faltam, Elisa. Trago aqui, né, de maneira bastante breve, transparência. Quando eu trabalho com dinheiro público, eu não posso deixar isso sigiloso, secreto. Tem de ter transparência. Hoje, salários de servidores, licitações, contratos, basta acessar o portal da transparência, eu vejo, isso é a transparência. O TCU briga muito por isso, a CGU briga muito por isso. Eu tenho o princípio da publicidade, está no artigo 37, caput da Constituição, né, que fala que toda medida pública, todo ato administrativo tem que ser público. Não existe sigilo, né, no dinheiro público, não é nada secreto, não é interesse particular, é interesse de todos nós. Terceiro princípio aqui é república, res pública, coisa do povo. Se a coisa é do povo, se a coisa é nossa, eu tenho o direito de saber o que está sendo feito. Quarto princípio, eu trago a boa governança, né? Boa governança é saber que aquela medida que foi adotada era mais prioritária, era mais urgente. Ora, se eu tiver que escolher entre um hospital, uma escola
ou um contrato econômico? O que eu vou fazer? Aquele que mais precisa. Na pandemia, parecia que era um hospital. Fora da pandemia, parece que é uma escola. Então, existe a boa governança, que é atender as metas prioritárias. Se a medida é escusa, a população não sabe se aquele dinheiro está sendo investido de maneira sigilosa ou da melhor maneira possível ou não. E por fim, controle objetivo. Como é que eu vou fazer o controle dessa medida se eu não tenho transparência, publicidade e impessoalidade? Então são todos princípios do direito constitucional. Opinião política é muito fácil ter, agora opinião jurídica, ler a Constituição, ler a jurisprudência, exige aí alguns anos de leitura da jurisprudência e do texto constitucional. Termino dizendo o seguinte, Elisa: realmente parece que essa ADPF vai ser aprovada pelo STF, né? Parece ter a maioria absoluta, isso vai ser consolidado agora. Só que eu também estava ouvindo o Uribe falando agora, e essa informação é bastante procedente, é que o Legislativo já se organiza de fazer uma reação legislativa, ou seja, de elaborar uma lei que contorna o entendimento do STF. Isso é possível? Também cenas do próximo capítulo. O STF espera que o Congresso dê mais transparência, então, as emendas, chamadas emendas de relator. Na prática, isso vai ocorrer, Ricardo? Na prática, hoje, eles estão vedados de fazer isso. Tudo que eles fizerem, eles precisam dar transparência, publicidade e impessoalidade. Pode surgir uma dúvida bem interessante. E se não fizerem, qual é a consequência? Artigo 2º traz para a gente que todos os poderes são harmônicos e independentes entre si. O descumprimento do poder legislativo, a princípio, não traria nenhuma sanção, nenhuma consequência, né? Mas existe uma recomendação expressa do STF para que as emendas do relator sejam tratadas, não suspensas, né? Mas que sejam tratadas com transparência, informação e que pare de ser utilizadas como barganhas, né? Hoje, as emendas do relator, elas são utilizadas como moeda política. Aquele parlamentar eleito, para conquistar a popularidade dos seus eleitores, chega no seu reduto eleitoral e fala: olha, consegui trazer para vocês tantos milhões de reais, estou honrando com o voto de vocês. Na verdade, o dinheiro público não é para manutenção de emprego, mas sim para atender o interesse de todos nós. Vamos agora ao preço do combustível, e não somente o preço da gasolina e do diesel, mas também do gás de cozinha. Esses preços voltaram a subir na última semana. Você tem podido acompanhar sempre aqui com a gente. É a 5ª semana consecutiva de aumento. O litro da gasolina já chega a quase R$ 8,00 em algumas regiões. E essa situação levou o Senado a pedir explicações. Então, os ministros Paulo Guedes, da Economia, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e também o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, vão ser convidados a falar sobre a política de preços. E já tem data essa audiência, viu? 23 de novembro. Os valores dos combustíveis e do gás de cozinha são influenciados por uma série de fatores, como o preço da Petrobras, nas refinarias, também tributos federais, tributos estaduais, é o caso do ICMS, o valor do dólar, que, aliás, está muitíssimo valorizado. Tudo isso influencia. Ricardo, por falar em influência, até que ponto esse convite, não é, dos parlamentares para que, por exemplo, o ministro Paulo Guedes compareça e se explique, até que ponto esse encontro pode influenciar o preço do combustível para os consumidores? Todo debate é muito rico, ainda mais quando desse debate visa se extrair melhorias para que se torne mais barato esse combustível. Está muito caro encher o tanque hoje. E aí eu vi algumas matérias, né? Em 20 anos nunca se teve um combustível tão caro. Só que eu vi agora, Elisa, o Molica falando, né? Não, mas é uma decisão do presidente, é uma decisão do ministro da Economia, eles têm medidas ao alcance deles. Não é tão fácil, é um hard case, é um caso difícil. Vou colocar aqui sob 2 prismas, o prisma interno, o que está acontecendo, e o prisma externo. Vamos começar pelo prisma mundial, né, Elisa? Hoje, por exemplo, eu tenho países aí, fiz até uma rápida pesquisa, Hong Kong, R$ 14,00 o combustível. Holanda, Noruega, R$ 12,00, Califórnia, R$ 11,00. O mundo inteiro, existem 89 países que o combustível é mais caro do que o Brasil. Isso é uma tendência mundial por 5 motivos. Até para esclarecer quem assiste, né? Por que existe essa onda? Porque muito se fala, aumentou o barril.
Tá, mas por que esse barril está mais caro hoje, né? Alguém decidiu, acordou e falou, olha, hoje eu vou taxar um barril ao dólar mais caro. Na verdade, são 5 motivos. Primeiro, são as reuniões do OPEP, né? São os países exportadores de petróleo, eles que decidem ali como é que vai ser tratada essa questão. Então, realmente não é uma medida ao alcance do país. Um segundo motivo para que suba, né, o petróleo é a sua natural escassez. Ele é um recurso escasso e eu vi também alguns comentando, 70 anos atrás já se dizia que o petróleo ia acabar em 40 anos. Hoje tem o mesmo dado, o petróleo vai acabar em 40 anos. Por quê? Porque se não se encontrar novos resíduos de petróleo, novos campos de recursos minerais, na verdade o petróleo tende a se esgotar. Se a gente não encontrar novos recursos, esses que aqui estão se esgotam em 40 anos. Então é a questão de oferta e procura. Quanto menos oferta eu tenho, mais caro fica aquele produto. Terceiro ponto, Elisa, são os fatores ambientais e catástrofes, né? Mundialmente a gente vê um monte de vazamento de petróleo, as multas ambientais são muito caras e devem ser caras, a prioridade é realmente a natureza, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quarto ponto são os fatores geopolíticos e de guerra. Onde que o petróleo é explorado hoje? Em países que têm conflito, Venezuela, Arábia Saudita, Irã. Então, veja, isso dificulta a extração, a comercialização, a distribuição. Se um país está em guerra, se ele tem conflito, naturalmente as coisas vão ser muito mais difíceis. E o quinto motivo realmente, esse me preocupa, são os escândalos envolvendo empresas de produção, né, produtoras aí de distribuição. A exemplo da corrupção que aconteceu na Petrobras. Isso no mundo externo. Então, temos aqui 5 grandes motivos de que o mundo inteiro reflete essa alta do petróleo. Internamente, a gente agrega mais alguns valores. Elisa, todos que nos ouvem aí, inflação, alta do dólar, monopólio. Hoje a Petrobras tem um monopólio para trabalhar em relação à distribuição desse resíduo, desse petróleo, que também se influencia aí gasolina e gás, né, que são seus derivados, e principalmente as questões aí de menor poder aquisitivo. Termino trazendo um dado aqui do IBGE, 105 milhões de brasileiros vivem com menos de R$15. Menos de R$15, 2 litros de gasolina. O que significa isso? Que o problema é mundial, mas o problema se agrava em relação ao Brasil em razão de todos esses fatores internos que eu trouxe para vocês e dessa situação de baixo poder aquisitivo que mais de 105 milhões de brasileiros sofrem. Qual é a resposta? Não tem. Ricardo Baronovski, obrigada, viu, Ricardo, por mais um dia nesta quarta-feira, dia 10 de novembro. Bom dia para você. Excelente quarta a todos. Reitero sempre para você que nos acompanha ao vivo que todas as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.